Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um Devocional on Fire. Roda a vinheta aí já, vai produção. Igreja, a palavra que está sobre nós, a palavra que está sobre o nosso ministério é a palavra avanço. Esse é o ano de nós avançarmos. Avançarmos em quê, Vitor? Avançarmos em tudo. Avançarmos na vida ministerial, espiritual, financeira, profissional. Nós acreditamos que também há um avanço no nosso ministério. Muitas vidas se achegarão, muitas células se multiplicarão, muitas pessoas verdadeiramente servirão ao Rei. Nós acreditamos nesse ano do avanço. E é por isso que você tem visto esse tema, o jovem que avança. E hoje eu quero falar de um tema muito forte, muito interessante e muito importante para a sua vida. Eu quero falar hoje do jovem que avança na intimidade com Deus. Falando de intimidade, nós entendemos que a intimidade com Deus ela é o ponto mais importante de tudo aquilo que você vive. Sim, a intimidade com Deus ela é mais importante do que o seu ministério, ela é mais importante do que o seu sonho, ela é mais importante do que qualquer coisa que você possa conquistar. Intimidade com Deus é o ponto principal da sua caminhada como um cristão. E quando a gente fala de intimidade com Deus, a intimidade com Deus ela tem duas vertentes. A primeira é entender que você fala com Deus, isso é a oração. E você também ouve a Deus, isso é a palavra. Eu costumo dizer que através da oração você vai falar com Deus e através da leitura da palavra você vai ouvir Deus. Então é muito importante você ter a sua intimidade com Deus, você realmente ser íntimo de Deus. E olha o quão a intimidade com Deus é importante. A palavra de Deus fala que vai ter muitos naquele grande dia que vai dizer, mas Senhor, nós profetizamos no Teu nome, nós fizemos milagre, nós fizemos prodígios e maravilhas. E Deus vai olhar, Jesus vai olhar para aquelas pessoas e vai falar, mas eu não te conheço. E esse não te conhecer fala acerca de intimidade. Então muito mais importante do que você fazer um milagre, muito mais importante do que você ser bem sucedido no seu ministério, tudo isso é muito importante. Mas mais importante do que isso é a sua intimidade com Deus. Então, como muitas coisas na nossa vida, nós temos diversos desafios. E na caminhada com Deus também, na intimidade com Deus também. E existem 3 inimigos da intimidade com Deus que eu quero citar. O primeiro inimigo, nós o chamamos de carne. E na palavra de Deus diz em Gálatas 5,17, diz, a natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo. Que força é essa? A carne e o Espírito. Eles se confrontam, existe uma guerra. De modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Então quando nós começamos a entender que a carne, ela é sua inimiga, a gente começa a ver que isso também é inimiga da intimidade com Deus. Vou dar um exemplo. Poxa, hoje eu queria tanto acordar cedo, acordar aqui para orar. Aí você vai lá e aí vem um espírito da preguiça sobre a sua carne e você fala, vou acordar cedo hoje para orar. Aí você coloca o despertador, aí você vê o despertador, mas a sua carne fala, nossa, mas a cama tá tão quentinha, nossa, mas o seu despertador só tocou 25 vezes, espera tocar 35, né? Então você começa a se sentir assim e do nada a sua carne te vence, você já não acordou para orar, você já não fez aquilo que você tinha que fazer, você deixou a preguiça ali te vencer. E eu vim te falar que a sua carne não se converte. Se você vir na igreja, se você já é da igreja, ou se você um dia vai aceitar Jesus, você que não é, você vai aceitar Jesus em nome de Jesus. Mas se você aceitar, levantar suas mãos, aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, você vai ver que as tentações não vão te deixar, a sua carne não vai parar de ter preguiça, a sua carne não vai parar de tentar você ali para você não ter intimidade com Deus. Por quê? Porque a carne não se converte.
Então, entendendo isso, a gente já destacou aqui, o primeiro inimigo da intimidade com Deus é a sua carne. O segundo inimigo da sua intimidade com Deus é o mundo. 1 João 5,19 diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está debaixo do poder do maligno. Bom, quando você entende que o mundo jaz do maligno, você começa a realmente perceber que o mundo sempre faz com que você se desvie da sua intimidade com Deus. Hoje nós temos vivido aí uma era digital, né? Tudo hoje é celular, tudo hoje é rede social, e a rede social é muito boa, mas nós conseguimos observar que sempre o mundo tem tentado puxar o jovem para longe da comunhão com Deus, para longe da intimidade com Deus. Então nós falamos aqui recentemente, se você não viu, assista os vídeos, que fala acerca da pornografia, e um dos pontos que nós falamos lá atrás é que a pornografia ela vem de um gatilho, e esse gatilho muitas vezes é através de uma rede social, é através de uma imagem que o jovem vê, é através de um vídeo que aparece do nada, enfim. Então nós sabemos que o mundo sempre te força a você ficar longe da sua intimidade com Deus. Um exemplo disso pode ser amizades do mundo. Um exemplo, às vezes você está tentando caminhar com Deus, você está tentando caminhar na sua intimidade com Deus, e aí vem a pessoas ali, amigos seus, né, de uma certa... amigos, que eles vão tentar sempre te tirar para fora desse caminho, eles sempre vão te influenciar você a fazer aquilo que é contrário à sua intimidade com Deus. Por quê? Porque o mundo faz isso, o mundo faz com que as pessoas elas fujam da intimidade com Deus. Então, destacando o segundo ponto, que o inimigo da intimidade também pode ser o mundo. Terceiro ponto, o terceiro inimigo da intimidade com Deus é potestades malignas, ou seja, Satanás e os demônios. Em Efésios 6,12 diz: pois nós não estamos lutando contra seres humanos, ou seja, a sua guerra não é contra o seu amigo, a sua guerra não é contra o seu pai, contra a sua mãe, contra o seu irmão, contra fulano de tal que falou mal de você, a sua guerra não é contra ele. Olha o que a Bíblia diz: mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Em outras versões diz que a nossa guerra ela é contra as potestades malignas. Então é muito importante que você entenda isso, que Satanás também vai fazer de tudo para que você não tenha uma intimidade com Deus. Porque a partir do momento que você ter uma intimidade com Deus, meu amigo, você se torna imparável. E agora eu também quero falar de pontos muito importantes. Quando nós falamos de intimidade, existem pontos muito importantes que formam a intimidade. O primeiro ponto é a sinceridade. Bom, se você tem um amigo que você é íntimo, imagina aí, não sei se você já passou por isso, mas imagina uma seguinte situação: você se vestir e você falar para o seu amigo assim: como que eu tô? Se seu amigo não for sincero com você, ele vai lá e ele inventa ali, fala: você tá bem, mas na verdade você não tá bem. E aí você chega no lugar, você acaba passando vergonha. A pergunta é: como você se sentiria com esse amigo? Será que você se sentiria bem sabendo que ele não foi sincero com você? Da mesma forma, toda intimidade, ela precisa haver sinceridade. E na intimidade com Deus é a mesma coisa. Exige sinceridade. O segundo ponto que nós temos que entender é também confiança. Toda intimidade exige confiança, e na intimidade com Deus é a mesma coisa. A Bíblia nos dá um exemplo muito legal. A Bíblia fala de um homem chamado Abraão, que se tornou nosso pai na fé. E a Bíblia fala que Abraão, certo momento, no começo do chamado dele, quando ele estava ali tendo intimidade com Deus, ali na sua caminhada acerca de Deus, a Bíblia fala que Deus o chama, e Deus fala: Abraão, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Então, ou seja, Abraão nem sabia para onde ia ser, para onde ele iria. Só que como ele confiava em Deus, como ele estava ali desenvolvendo uma intimidade com Deus, ele simplesmente seguiu. E a nossa intimidade com Deus é assim: você tem que confiar em Deus. Às vezes Deus vai falar para você fazer uma coisa, você fala: mas como que eu vou fazer isso? Então, mas se você confia em Deus, você faz. Ou Deus vai mandar você, sei lá, enfim, confia em Deus. Amém. Terceiro ponto, você tem que ter constância. Em toda intimidade exige constância. Você não é íntimo daquela pessoa que você vê a cada 2 anos, né? Você não é íntimo dessa pessoa. Você pode gostar dela, você pode achá-la legal, você pode curtir ela, mas não é intimidade. Intimidade
É a pessoa abrir a geladeira da sua casa, é uma pessoa que sempre está com você. Sabe aquela situação, a produção aqui tá falando. Sabe aquela situação de você ser lembrado, nós falamos aqui um vídeo atrás acerca de conexões. Então, você ser lembrado ali por causa de alguém. Sabe, vou dar um exemplo, você anda tanto com alguém que a pessoa não consegue mais ver você sem ver a outra pessoa. Não sei se você já passou por isso. Então, porque a intimidade é isso. A intimidade, ela exige que você tenha uma constância. Toda intimidade exige constância. Bom, e o quarto ponto que toda intimidade exige é o compromisso. E por que exige compromisso? Porque você tem que ter o compromisso de sempre estar ali, de sempre, além da constância, você tem que se comprometer. Você não existe intimidade descompromissada. Se você for íntimo, você tem um compromisso com aquela pessoa. Agora, o grande ponto é entender, tá, Vitor? Eu entendi os inimigos da intimidade, que é a carne, o mundo e Satanás. Eu entendi os pontos que eu tenho que ter ali para ter uma intimidade, né? O que forma a intimidade. Agora, a grande questão é como ter intimidade com Deus. Bom, então como você faz para você ter intimidade com Deus? O primeiro ponto é, comece. Tenha a iniciativa de você começar. E você começa a partir de 2 princípios que são fundamentais, que são básicos, e é através dele que nós desenvolvemos uma intimidade com Deus. Aqui na igreja, nós usamos algo chamado TSD. O nosso TSD significa tempo sozinho com Deus. Ou seja, é o momento que você tira ali para você separar o momento para falar com Deus e para ouvir Deus. Lembra que eu falei lá no começo que a nossa intimidade com Deus ela é baseada em 2 coisas. A primeira é a oração e a segunda é a leitura da palavra. Então, o TSD é exatamente isso. É você separar um momento ali para você começar a falar com Deus. E quando você usa todos esses princípios da sinceridade, vou dar um exemplo. Você chega no seu tempo com Deus, às vezes seu dia foi péssimo. Aí você chega no seu TSD ali que você separaria para Deus e você começa a conversar com Deus. Você começa a falar, Deus, mas o meu dia hoje não foi legal. Deus, eu errei nisso. Deus, eu falhei nisso. Deus, eu falei com uma pessoa que eu não devia falar ali, uma palavra que eu não devia falar. Deus, o Senhor me avisou de uma coisa que eu não fiz. Enfim, você começa a conversar com Deus, a desenvolver essa intimidade com Deus. E talvez, lógico, você não vai ver Deus, mas você sente Deus. Você sente Deus em você sente Deus através de você sente Deus falar com você. Então é muito importante que você inicialize a sua vida íntima com Deus. E você que já tem uma intimidade com Deus, eu te desafio você a ir mais profundo, a ir muito mais longe. Imagina que se você consegue se dedicar, sei lá, 10 minutos no seu TSD, poxa, eu vou orar aqui 10 minutos. Se dedique um pouco mais, sabe? Procure, agora eu vou orar 20, porque ali são 20 minutos a mais que você vai ter com Deus, e assim sucessivamente. Então, para você ter intimidade com Deus, você tem que ter um passo, e esse passo nada mais é do que você fechar a porta do seu quarto e ter ali com Deus. Eu quero finalizar esse devocional falando de um texto que diz lá em Mateus 6,6, diz, pois quando você entrar, feche a sua porta e tenha com Deus, né? Fale ali com Deus em secreto, e Deus que te vê em secreto te recompensará. Então é muito importante a sua intimidade com Deus. Lembre-se que a intimidade com Deus, ela é mais valiosa do que qualquer outra coisa que você possa fazer. E lembrando que tudo isso que eu falei é gradativo. Ou seja, você vai acrescentando todo dia mais. E da mesma forma, você tem que vencer os inimigos da intimidade todos os dias. Todos os dias você vai ter que lutar contra o mundo, lutar contra a carne, lutar contra Satanás. E todos os dias também você vai ter que ter compromisso, você vai ter que confiar, você vai ter ali, de fato, todos os elementos que formam a intimidade. Então, que verdadeiramente você possa viver isso e que Deus fale grandemente ao seu coração. Espero que você tenha muita intimidade com Deus, porque a intimidade com Deus é a chave de qualquer coisa que você queira viver ali no sobrenatural de Deus. Amém? Então que Deus te abençoe, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ativa o sininho e que Deus possa falar grandemente com você. Falou!